Quando Deus escolhe. Texto base, 1 Samuel 17, 12 a 15. Texto central, 1 Samuel 17, 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul, para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Introdução. Quando Deus escolhe alguém, ele não segue os critérios humanos. O homem costuma valorizar aparência, posição, influência e experiência. Deus, porém, vê aquilo que ninguém consegue enxergar, o coração. Ao chegarmos em 1 Samuel 17, encontramos Davi vivendo uma situação curiosa. Ele já havia sido ungido rei por Samuel, já carregava uma promessa extraordinária sobre sua vida, mas continuava cuidando das ovelhas de seu pai. Nada parecia ter mudado externamente. Não havia trono, coroação ou reconhecimento público. Isso nos ensina que entre a promessa e o cumprimento existe um processo. Deus escolhe pessoas antes que o mundo perceba quem elas são. Antes de enfrentar Golias diante de toda a nação, Davi precisou aprender lições que moldaram seu caráter e fortaleceram sua fé. Tópico 1. Deus escolhe corações, não currículos. Quando Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, ninguém imaginou que Davi seria o escolhido. Seus irmãos pareciam mais preparados, mais fortes e mais experientes. Aos olhos humanos, eles possuíam muito mais qualificações. Entretanto, Deus não estava procurando alguém impressionante aos olhos dos homens. Ele procurava alguém que tivesse um coração disposto a obedecer. Davi não foi escolhido por causa de sua força física, da sua idade ou das suas habilidades. Foi escolhido porque possuía um coração alinhado com Deus. Pergunta para a célula: o que Deus procura quando decide usar alguém? Resposta: Deus procura corações disponíveis e obedientes. As habilidades podem ser desenvolvidas ao longo do caminho, mas um coração rendido ao Senhor é indispensável para quem deseja cumprir o propósito divino. Aplicação. Muitas vezes nos sentimos inferiores porque nos comparamos com outras pessoas. Porém, Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas dispostas. Tópico 2. A principal característica do escolhido é servir. Mesmo depois de ser ungido, Davi continuou exercendo suas responsabilidades diárias. O texto nos mostra que ele ia e voltava para cuidar das ovelhas do seu pai. A promessa não fez Davi abandonar suas responsabilidades. Pelo contrário, ele permaneceu fiel naquilo que Deus havia colocado em suas mãos naquele momento. Vivemos em uma geração que valoriza muito a posição, mas Deus continua valorizando o serviço. No reino de Deus, ninguém é promovido antes de aprender a servir. Jesus demonstrou esse princípio quando lavou os pés dos discípulos. A verdadeira liderança nasce do serviço. Pergunta para a célula: qual é a evidência mais clara de alguém que foi escolhido por Deus? Resposta: a disposição de servir com fidelidade, mesmo quando não há reconhecimento ou aplausos. Aplicação. Quem não serve nas pequenas oportunidades dificilmente estará preparado para as grandes responsabilidades. Tópico 3. Antes de enfrentar gigantes, Deus prepara no secreto. Quando Davi chegou ao vale para enfrentar Golias, aquela não era sua primeira batalha. Durante anos ele havia enfrentado leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas. Ninguém via aquelas lutas. Não havia plateia, aplausos ou reconhecimento. Mas era naquele lugar escondido que Deus estava treinando seu servo. As grandes vitórias públicas normalmente são resultado de muitas experiências particulares com Deus. Muitas vezes queremos viver as conquistas de Davi, mas não queremos passar pelos processos que ele enfrentou. O Senhor utiliza os desafios, as dificuldades e até os momentos de solidão para desenvolver nossa confiança nele. Pergunta para a célula: por que Deus permite processos antes das grandes conquistas? Resposta: porque o caráter precisa ser preparado antes que a promessa seja entregue. Deus trabalha primeiro dentro de nós para depois realizar sua obra através de nós. Aplicação. Não despreze os processos que está vivendo. Aquilo que hoje parece apenas uma luta pode estar sendo usado por Deus para preparar você para algo maior. Conclusão.
A história de Davi nos mostra que quando Deus escolhe alguém, ele não olha para a aparência, posição ou currículo. Ele olha para o coração. Aprendemos que Deus escolhe corações disponíveis, que os escolhidos aprendem a servir antes de liderar e que os processos ocultos fazem parte da preparação para grandes conquistas. Davi não chegou diante de Golias por acaso. Ele foi moldado na presença de Deus, treinado na fidelidade e fortalecido nos desafios que ninguém via. Da mesma forma, Deus continua preparando homens e mulheres para cumprir seus propósitos. Talvez hoje você ainda esteja no campo cuidando das ovelhas, mas se permanecer fiel, o Senhor saberá o momento certo de levá-lo ao lugar que preparou para você. Desafio da semana. Durante esta semana reflita sobre 3 perguntas. Tenho permitido que Deus trabalhe meu coração? Tenho servido com fidelidade onde Ele me colocou? Tenho enxergado os processos como preparação ou apenas como problemas? Desafio prático. Durante esta semana, leia novamente 1 Samuel 16 e 17. Ore pedindo que Deus fortaleça seu coração. Procure servir alguém sem esperar reconhecimento. Agradeça pelos processos que Deus está usando para moldar sua vida. Declare todos os dias: Deus conhece meu coração, está me preparando nos processos e cumprirá seu propósito em minha vida. Amém.